E aí, tudo bem? Meu nome é Jorge Rabelo, eu sou diretor de vídeo e também sou instrutor certificado pela Blackmagic Design em DaVinci Resolve. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Pixis 6K, a primeira câmera em formato box da Blackmagic Design. Já tem um tempo que a gente que é usuário da Blackmagic aguarda uma câmera nesse formato box de cinema, mais tradicional. E a Blackmagic Pixis 6K veio com uma proposta muito boa na minha opinião, tanto de peso, quanto de tamanho, quanto de custo-benefício e entrega. As suas medidas são em centímetros, 11 de frente, 12 de altura e 15 de profundidade. E ela pesa sem nenhum acessório aproximadamente 1,5 kg. São 3 opções disponíveis de bocal, EF, L e PL. Eu decidi escolher um mount em L pela facilidade de encontrar adaptadores para serem utilizados tanto com lentes EF quanto lentes PL. E a minha escolha foi o adaptador Octops da DJI Film. Ele tem uma construção aparentemente bem resistente. É esse aqui, ó. Ela é feita em aço inoxidável e alumínio com bom encaixe na câmera. Uma informação específica e muito importante que você precisa levar em consideração sobre esse adaptador é que ele não tem comunicação com as lentes de forma eletrônica, ou seja, você não tem controle de íris e outras funções que são comandadas através da câmera. Então, por exemplo, se você tem lentes 70-200, 24-105 da Canon e você quer controlar através da câmera a íris, você não vai conseguir com esse adaptador. Isso é um ponto muito importante que você precisa levar em consideração na hora da escolha do seu adaptador. A alimentação de energia da Pixis é feita por um conector LEMO de 2 pinos, via adaptador 12V, que é incluído na compra junto com a câmera. A bateria dessa câmera é um modelo chamado BPU. Se eu não me engano, foi uma série de baterias criadas pela Sony especificamente para suas câmeras. É claro que hoje tem muitas marcas espalhadas. A que eu escolhi, por exemplo, foi de uma marca que eu já uso há alguns anos em todas as minhas câmeras da Blackmagic. E eu estou falando é da Core, especificamente a Nano U98X. Essas baterias são muito interessantes porque tem algumas saídas para outros equipamentos, como DTAP e USB-C. Você consegue, por exemplo, carregar o celular em uma emergência, ou alimentar um gravador de áudio ou algum outro periférico. E eu não estou falando para você fazer isso enquanto você está usando a bateria na câmera, ok? Falando em conexões, na parte frontal a gente tem uma porta USB-C que foi desenhada de forma original para o uso do Viewfinder ou do monitor próprio da Pixis, desenvolvido pela própria Blackmagic. A gente tem também uma entrada mini XLR com alimentação fantasma. Existem algumas opções de cabo, como da própria Blackmagic, porém a melhor opção na minha opinião seria um cabo com a conexão em L, para ele não ficar muito para fora da câmera. Isso não é um problema, mas é uma questão mais estética. Talvez você se acostume com isso, mas não é algo que vai te atrapalhar na usabilidade da câmera. Na parte de trás, a gente tem uma entrada de áudio 3.5 mm e uma saída de fone nesse mesmo formato. A gente tem também mais uma porta USB-C e a entrada de bateria tipo BPU, uma saída SDI 12G, timecode in e uma porta Ethernet, uma entrada de energia 12V com conector LEMO 2 pinos e 2 slots de cartão CF Express tipo B, que são os cartões utilizados pela Pixis para gravação. O sensor full frame da Pixis entrega para a gente algumas possibilidades muito boas de gravação, dentre elas a de gravar em Open Gate, que nada mais é do que a capacidade de usar 100% do nosso sensor. Na prática funciona assim. Esse é o sensor da Pixis, mas quando a gente grava em 16:9, por exemplo, a gente está usando apenas uma parte do sensor. Então a gente está perdendo, de certa forma, informação do sensor, ou não está usando em um aspect ratio de 3.2 que a gente não está aproveitando, por exemplo. Se a gente grava em Open Gate, a gente usa todo o potencial do sensor. A gente tem mais liberdade na pós-produção, por exemplo, para fazer um reframe sem perder qualidade ou trazer um aspect ratio diferente na hora da entrega. Além disso, também é muito interessante para a gente ter um aproveitamento melhor com lentes anamórficas. Eu escolhi um cage da Tilta que foi especialmente desenvolvido para a Pixis, porque é uma marca que eu gosto muito e já utilizo há muitos anos em todas as minhas câmeras. Ele tem um visual muito bonito na minha opinião e é muito funcional. Eu optei pelo Pro Kit, que é bem completinho na minha opinião. E um dos acessórios desse kit que é bem interessante é o plate de baterias para V-mount, que além de alimentar a câmera via bateria V-mount, não utiliza cabos. Isso é excelente, porque a gente não tem mais um cabo ali passando por fora da câmera. Tem algumas conexões extras também bastante úteis para alimentar outros acessórios, como monitor, controle de foco. Especificamente para a Pixis, uma coisa que não me agradou muito foi esse top handle aqui, ó. Ele é muito bonito,
mas ele é um pouco grande na minha opinião, se você for levar em consideração montar um monitor em cima desse top random, mas não é bem um problema, é também mais uma questão estética na minha opinião. Afinal, o que a gente tem de melhor nessa câmera é a possibilidade de irrigar de maneiras diferentes pelo fato dela ser uma câmera box. Falando de alguns acessórios extras que eu escolhi, eu vou começar com um acessório que eu acho fundamental para uma câmera que precisa colocar muitas coisas e passar muitos cabos, que são os gerenciadores de cabos. Em inglês, o Cable Management, o termo é mais bonitinho. E aí entra uma marca que eu gosto bastante, que é a Condor Blue. Eles têm os Mondo Ties, que são esses acessórios aqui, que você está vendo aqui na câmera. Eles foram desenvolvidos em 2 tamanhos diferentes para cabos de espessuras diferentes e 3 cores disponíveis. Eu escolhi também mais alguns acessórios extras da Tilta. O primeiro deles é o Side Handle, mais precisamente para o lado direito, com o controle de foco. Ele controla perfeitamente via cabo o próximo acessório que eu escolhi, que é um motor de foco, especificamente o Nucleus Nano 2. Ele tem um valor bem acessível na minha opinião e funciona perfeitamente com todas as minhas lentes. O terceiro é um mini braço articulado, também da Tilta, que é um coringa na hora de montar algum acessório extra, como monitor, transmissor sem fio. Eu usei aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu estou mostrando agora aqui no vídeo, para colocar um monitor na parte lateral da câmera. Mais um acessório que eu precisei foi um Matchbox, porque a Pixis não tem filtros ND internos, como outras câmeras da Blackmagic, como a Pocket 6K Pro e a Ursa Cine, por exemplo. A minha escolha foi um Matchbox da SmallRig. Eu precisava de uma opção que tivesse um custo-benefício bom e a possibilidade de encaixe de um anel 114mm, porque eu tenho lentes com esse diâmetro. Eu encontrei essa opção da SmallRig e até o momento tem me atendido muito bem. Por fim, não menos importante, eu comprei também uma proteção para o visual lateral, porque imagina o problema se essa tela quebra ou trinca. A Pixis tem 2 slots para gravação via CF Express tipo B, além da possibilidade de usar unidades de disco flash, os famosos SSDs, via porta USB-C. Esse é um ponto importante que eu acho válido explicar. Eu prefiro, por exemplo, usar as unidades de cartão CF Express, pois eles estão conectados diretamente na câmera, sem a necessidade de um cabo, por exemplo. Os SSDs, em termos de capacidade, têm um custo-benefício muito melhor, porém os cartões CF Express são mídias mais robustas, projetadas especificamente para esse tipo de câmera, com uma maior durabilidade, com resistência a impactos, altas temperaturas e uma taxa de transferência de dados muito mais rápida e segura. Além do mais, gravar internamente garante mais espaço do lado de fora da câmera e possíveis problemas com cabos conectados. Se você for optar por gravar em SSD, além da mídia em si, você também tem que se preocupar com um bom cabo. Independente da sua escolha, procure saber quais são as mídias recomendadas pela própria marca, pela própria Blackmagic no caso. Você pode conferir isso no site da Blackmagic em suporte, câmeras profissionais, últimas notas de suporte. Lá você encontra as informações corretas a respeito. Aqui eu fiz um comparativo de valor entre eles, baseado em 2 unidades recomendadas pela Blackmagic para gravação na Pixis. Na lateral esquerda, nós temos um monitor Full HD de 4 polegadas e 1500 nits, com as opções de botões mais comuns em câmeras da Blackmagic e com seu conhecido sistema operacional, que é muito simples, prático e objetivo. Um recurso interessante é o Lock Button, que trava as operações para a gente não apertar nenhum botão por acidente. A Blackmagic também desenvolveu um monitor específico para a Pixis, que é vendido separadamente. Daqui a pouquinho a gente fala dele. Mas de forma nativa, a câmera tem uma saída 12G, que suporta altas resoluções de saída e taxas de quadro, como Ultra HD 60, por exemplo. É claro que você pode alternar isso em Full HD e Ultra HD a qualquer momento nas configurações da câmera. E não, ela não tem saída HDMI. Alguns usuários fizeram testes com adaptadores USB-C HDMI e funcionou. Isso não é um conselho, nem muito menos uma recomendação, ok? Falando agora do Pixis Monitor. Ele é um monitor HDR de 5 polegadas, touchscreen e com parasol. Sua tela também tem 1500 nits, que responde relativamente bem em condições de muita luz. A vantagem é que ele controla todos os seus recursos e ajustes e configurações do menu, até então que só estavam presentes na lateral da câmera. Ele possui 3 botões de função programáveis que podem ser configurados nos ajustes da câmera, e um grande indicador de sinalização exibe o status de gravação na câmera.
O Blackmagic Pixis Monitor é conectado e alimentado através de porta USB-C no painel frontal da câmera. Isso é ótimo, pois não precisa de baterias. Ele se alimenta da energia da própria câmera. E isso reflete diretamente no peso da câmera pós-configurada. É possível montar o Pixis Monitor na câmera ou no Ursa Cine Handle, dependendo do kit que você adquiriu. Atualmente, o Pixis Monitor é vendido em 3 configurações. Uma que vem apenas o monitor e parasol, uma outra que é um monitor kit que inclui, além do monitor e parasol, um cabo USB-C, personalizado com parafuso de fixação, Pixis Mount e Pixis EVF Mount. E o Pixis Monitor EVF Kit, que inclui todo o kit anterior, mais um suporte de montagem para o Ursa Cine EVF, mais um cabo USB-C e suporte EVF com hastes de fibra de carbono. Uma informação relevante sobre os 2 kits mais completos é que os acessórios têm montagem que foram projetadas especificamente para trabalhar de forma perfeita com o handle da câmera, da Ursa, e diretamente na câmera. Então, o encaixe pode não funcionar com handles de encaixe padrão. É claro que você pode fazer algum tipo de adaptação, mas leve em consideração essa informação na hora da sua compra. A Pixis possui ISO duplo nativo de 400 e 3200. Existem muitas discussões e confusões a respeito disso. Particularmente não é muito a minha praia assuntos que envolvem muita ciência, então vou tentar explicar de forma mais prática e direta possível como que funciona essa configuração na câmera. Quando a configuração de ISO estiver entre 100 e 1000, o ISO nativo vai ser 400. Ele vai ser usado como ponto de referência. O intervalo de ISO entre 1250 e 25600 utiliza o ISO nativo como 3200 como ponto de referência. No DaVinci Resolve, por exemplo, você consegue abrir os arquivos em B-RAW e trabalhar com eles para ver flexibilidade, testar limites, aplicações de noise reduction. Inclusive, quando você abre os arquivos no Resolve, você vai perceber que é importante entender que você precisa ajustar isso já na hora da gravação. Por exemplo, se você utilizou algum ISO até 1000, você consegue trabalhar entre 100 e 1000. Se você utilizou de 1250 em diante, você não consegue descer esse ISO na pós-produção. Como eu trabalho com as câmeras da Blackmagic há muito tempo, eu já testei bastante essas coisas e os melhores resultados que eu cheguei foram os ISOs de 400 e 1250. Variando, é claro, da condição de iluminação e de onde eu preciso de captar mais informação, seja nas sombras ou nas luzes. O importante é você saber como isso funciona, e para isso a Blackmagic tem uma tabela. É importante também que você realize testes com a sua câmera, lentes, tratamentos na pós-produção, para entender os limites e extrair o melhor do seu equipamento. Para você ter uma ideia de como isso trabalha, você também pode fazer um teste bem simples com a sua câmera. Liga a sua câmera e sem nenhuma lente, com o bocal tampado, você vai intercalando entre os ISOs. E aí você vai ver a diferença de relação ao ruído quando você passa de uma faixa para outra. A Pixis grava em Blackmagic RAW. A Blackmagic também criou um reprodutor para os arquivos B-RAW, que pode ser baixado de forma gratuita no site da empresa. Nós podemos gravar em Blackmagic RAW usando 2 tipos de configuração, constante bitrate e qualidade constante. Em constante bitrate, a ideia é manter a taxa de dados em um nível consistente e não muito alto. Isso significa na prática que, mesmo que você esteja gravando uma imagem complexa que possa precisar de um pouco mais de dados para armazenar a imagem, esse codec vai comprimir a imagem com mais força para garantir que as imagens se encaixem dentro do espaço alocado no seu cartão, no seu SSD. Em qualidade constante, que tecnicamente também é chamado de taxa de bits variável, a ideia é que o tamanho do arquivo aumente se as suas imagens precisarem de mais dados. E aí não tem limite para o tamanho do arquivo, se você precisa codificar uma imagem mantendo a qualidade. A gente consegue ter uma estimativa de duração da gravação com base na capacidade da mídia, de armazenamento, taxas de quadros e configurações de codec, usando a calculadora de dados no site da própria Blackmagic. É só você preencher com os dados que você vai gravar para ter a estimativa do seu projeto. Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo. As opções de frame rate variam dependendo da qualidade e resolução que você escolher. Quando a gente grava na Pixis, também são gerados arquivos de mídia proxy, que são criados dentro de uma pasta no seu cartão ou no seu SSD, que você usou para fazer a gravação na câmera. O codec usado para essa mídia proxy é o H264, com resolução de 1920 por 1080.
Através do Blackmagic Camera App Control para iPad, você consegue alterar as configurações da câmera, ajustar metadados e dar REC, por exemplo, por até 9 metros de distância. Basta emparelhar a câmera com seu dispositivo. Isso pode ser bastante útil em determinadas situações onde a câmera esteja distante ou você, por exemplo, esteja monitorando ou dirigindo um operador de câmera que seja com um gimbal, por exemplo. A Blackmagic Pixis tem um mecanismo muito legal de streaming integrado que permite você transmitir diretamente para plataformas como Facebook e YouTube, entre outros. Você também pode conectar a Pixis via rede ou internet a um monitor ou televisão na mesma rede local. Isso pode ser feito via Ethernet da Pixis para um roteador da rede local ou usando o USB para ter acesso à conexão de dados móveis do seu celular. Todas essas informações mais detalhadas podem ser encontradas no seu manual. Um outro benefício desse tipo de conexão é a possibilidade de integração direta com a Blackmagic Cloud. Mesmo com pouco tempo de uso, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela profissionalmente em algumas situações. Começando os testes que eu fiz logo quando eu peguei a câmera na minha viagem até a NAB. Eu fiz uns takes durante a feira, alguns em ambientes externos, mas a grande maioria dentro da feira. Eu também usei para a gravação de um audiovisual musical, que a gente ainda chama de DVD. Eu usei uma gravação também em um teatro para fazer uns takes de B-roll em um show de stand-up comedy. Nesse, inclusive, deu para testar bem a câmera em condições de baixa luz. E eu fiquei bastante surpreso com o resultado, inclusive. E um outro vídeo também que eu fiz para redes sociais. Aqui na minha produtora a gente tem trabalhos de diversos tipos e portes. A gente vai de trabalhos bem pequenos a trabalhos bem grandes, onde a gente atende clientes de portes diferentes. E eu estou bem animado para começar a trabalhar com ela em alguns projetos que a gente já tem agendado mais adiante. Até agora eu gostei muito do que a câmera entrega. Eu já estou bem acostumado com as câmeras da Blackmagic e eu sei o que eu posso esperar delas. O grande lance, na minha opinião, é você entender o que a câmera entrega, os prós e os contras em relação ao custo-benefício na hora de fazer a sua câmera. Se essa vai ser a sua primeira câmera nesse estilo, vale lembrar que existe um custo que muitas vezes pode até ultrapassar o valor da própria câmera, só em acessórios. Para você ter uma ideia, eu fiz um cálculo baseado nos acessórios que eu adquiri para montar o meu setup. Não é nada de obrigatório ou recomendação, nenhuma marca me pagou para falar isso, foram apenas escolhas que eu fiz baseadas na minha experiência, necessidade e orçamento disponível. O cálculo ficou assim. Bom, faça essa conta. Uma sugestão é você alugar antes de comprar e fazer todos esses testes. Se você for de BH, aqui a gente tem a Locknow, por exemplo, que é uma locadora muito tradicional e séria de equipamentos audiovisuais. Nela você encontra Pixis e vários acessórios para fazer esse teste. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida a respeito e eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. Se você gostou desse vídeo e acha que vai ajudar mais alguém, compartilhe. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e eu espero que tenha sido válido de alguma forma para você. Um abraço e até o próximo vídeo.